Hoje bem sem filtro, e sem filtro mesmo, usando 4K a 60. E até tirando os meus óculos para vocês poderem... Nossa Senhora, o carão. Olha o carão, gente. Mas assim, usando 4K 60, para vocês verem todas as minhas imperfeições, todas as minhas linhas de expressão, todas as meus defeitos, porque vai chegando uma época da vida da gente e esse é um vídeo de bate-papo, assim, sabe? Eu até tô achando que eu tô muito pertinho, mas esse é um vídeo de bate-papo aonde eu quero conversar com você sobre como você tá se olhando no espelho. Você está feliz? Porque nessa época, assim, nessa menopausa em que a mulher entra nesse turbilhão de loucuras, porque os nossos hormônios ficam todos alvorotados, mas nessa época eu me peguei algumas vezes não conseguindo me olhar no espelho. E eu não conseguia me olhar porque eu estava me achando gorda, me achando feia, me achando horrível. Eu não sei explicar. E eu vim bem sem filtro, sem nada, porque tem momentos mesmo da vida da gente que a gente não se reconhece. Nessa época, sim, até da menopausa, né, na menopausa em que eu estou, eu posso dizer que teve dias que eu passava e mal me olhava assim pro espelho com receio de ver um corpo que eu não estava reconhecendo, que eu não estava legal. Eu mentalmente não estava legal, mas eu não me reconhecia. E por que eu tô falando isso para você? Porque você pode estar nessa fase. Essa fase, ela é complicada, ela é horrível, mas quando a gente começa a fazer terapia, quando a gente começa a cuidar da nossa mente. E por que eu estou falando cuidar da nossa mente? Porque às vezes vem uns pensamentos na nossa cabeça que a gente não sabe de onde é que eles saíram e por que eles vieram. Tipo, você tá horrorosa, você tá feia, você tá terrível. E algumas vezes tem pessoas que nos falam isso, assim na cara dura. E aí você começa, na hora você até não dá bola, não dá, até dá uma raiva, sabe? Mas com o passar do tempo, você começa a se perguntar, meu Deus, mas será que eu não tô assim mesmo? Feia, horrorosa? E você começa a ver você feia, você horrorosa. Eu por um bom tempo, por muito tempo eu fiz assim, por um bom tempo, porque foi, acredito que mais de 2 anos, 3 anos, que eu fiz terapia e muitas pessoas me conhecem e conhecem a Luana
que parece ser uma fortaleza. Pouquíssimas pessoas conhecem a Luana frágil. E eu falava muito isso com a minha psicóloga, porque eu não queria mostrar que eu era frágil. Eu não queria mostrar que eu não estava legal. Eu não queria mostrar que eu estava me sentindo feia. E quando a gente começa a se sentir feia, a gente até não... Chega um ponto assim, que você não tem vontade nenhuma de se arrumar. Você malha porcamente assim, passa uma escova no cabelo, um batonzinho, ou às vezes nem passa o batonzinho, mas simplesmente você se anula. E daí as pessoas daí você começa a fazer coisas para as pessoas que estão ao teu redor. Por algum tempo eu fiquei assim e eu vi que o meu esposo sentia isso. Porque algumas vezes eu chorava e nesse chorar eu dizia que não era com ele. Por quê? Porque eu estava me olhando no espelho e me sentindo horrível. A menopausa me deixou assim. Mas eu falei no passado, me deixou. Porque hoje, com as suplementações que eu estou tomando, ter feito a histerectomia total e estar num momento bom, sem sentir dor, sem estar sangrando, sem estar me sentindo uma balofa de inchada, porque na verdade eu estava inchada ao invés de gorda, acima do peso. Porque eu bem dizer, mal e porcamente eu comia. Porque eu não tinha vontade. Claro que tem pessoas que há gatilhos diferentes. Há gatilhos em que a pessoa come um boi pelas pernas. Mas não, eu não comia. Quando eu via que meu estômago dava aquela roncada, aí eu fazia alguma coisinha ali para me comer, mas não, eu não estava comendo e estava desse tamanho. E hoje, quero ver, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Hoje é dia 13 e já se completou 6 meses que eu fiz a minha histerectomia e eu vim aqui assim sem corte, porque eu não vou cortar esse vídeo. Eu vou subir ele para o YouTube desse jeito. Te dizer que se você puder, mais uma vez, se você puder, procure ajuda. Eu sei que muitas mulheres me mandaram mensagem dizendo que pelo SUS é o ó. Eu sei, gente. Eu sei. Mas continua na tua batalha. Continua, não desiste, porque só quem passa sabe o que é se sentir um lixo, o que é se sentir feia, o que é se sentir gorda, horrorosa. E isso são os teus hormônios aqui dentro que estão num baita de um processo. Por quê? Porque nós envelhecemos, a mulher envelhece e a gente começa a entrar na parte da inatividade ali do teu ovário, onde
para de, né, ter óvulos, porque a gente nasce com uma quantidade X de óvulos e a partir do momento que o teu ovário entra em inatividade, a coisa empindoca. Não esqueça de tomar água, tá? Hoje não é café, hoje é água. Mas eu continuo tomando cafezinho. E, no caso, a minha terapeuta, minha psicóloga, uma coisa que ela sempre me ajudava era quando viessem aqueles pensamentos horríveis em que eu estava me sentindo feia, horrível, horrorosa, acima do peso, gorda, descabelada, tudo. Ela falava para eu para eu externar isso de uma forma em que eu pudesse ouvir: sai pensamento, para de me encher o saco, sai daqui, eu não quero pensar nisso. E aí, tipo, na época, eu acabei comprando esse livro, né, Um Tempo para Mim, da Ana Beatriz Barbosa, né, aquela psiquiatra, que eu acho ele muito bom, maravilhoso. E um que eu tenho, olha só, desde 2015, é esse Minutos de Sabedoria, que de vez em quando eu abria numa página, lia o que ele estava aqui me dizendo, e até abrindo uma página aqui, olha, 122, né, que diz assim: não julgue o seu próximo, não pense mal das pessoas. Quantas vezes as aparências enganam e o que pensamos ser um erro é o que está certo nos outros. Não julgue para não ser julgado. Olha que doideira, né, gente? Se você estivesse na situação dele, entre parênteses, tal dele, talvez fizesse pior e não gostaria que o julgassem mal. Não faça aos outros o que não gosta que os outros façam a você. E na maioria das vezes, eu me julgava, me achava horrível. E pensava, né? Por quê? Quando eu comecei a entender o mecanismo fisiológico mesmo disso, e que eu estava passando para a menopausa, aqui dentro eu comecei a entender que faz parte do processo do envelhecimento, faz parte do processo em si, que a nossa única certeza é a morte e que nós precisamos aproveitar muito a vida que nós temos. Eu sei que com dor a gente não tem ânimo para nada. Eu sei que quando a gente tá com depressão a gente não tem ânimo para nada. Quando a gente tem síndrome do pânico, quando a gente tem N coisas, a gente não tem motivação para nada. Mas esse é um relato sincero de uma mulher que começou a fazer terapia por um determinado motivo e acabou se descobrindo que eu estava entrando na menopausa, que todos esses pensamentos intrusivos aqui na minha cabeça eram um desequilíbrio hormonal, que a parte uterina estava com problema, e com a graça de Deus, Santa Rita de Cássia, que são os santos que eu acredito.
agradecendo ao meu esposo também pela paciência. Eu hoje, 13 de outubro, segunda-feira, 14h47. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. 14, olha aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Vou conseguir mostrar pra vocês? Não sei. Olha a coisa. 14h48. Eu vim aqui te dizer pra você não desistir de ti. Não desista de você. Não desiste. Procure ajuda, procure terapia, procure um psicólogo e se entenda. Tome medicação se for necessário, mas se ajude. Se ajude procurando ajuda. Existem pessoas que simplesmente dizem assim, mas por que não vai carpir um lote? A gente sabe que não é bem assim. Às vezes, a gente precisa de uma medicação, de algo químico que nos ajude a melhorar a cabeça. Eu tô tomando, ainda estou tomando o Venlift, ainda não fiz os exames, ainda podem me puxar na orelha. Mas eu tô feliz. E é por causa disso que eu vim aqui falar tudo isso com você. Por quê? Porque eu quero que você também fique feliz. Tendo a possibilidade aí na tua cidade, na tua região, de procurar um ginecologista, ver a possibilidade de fazer a retirada do teu útero, dos ovários, do que for necessário, para você parar de sangrar, para você parar de sentir dor. Se você tem endometriose, que a minha era uma endometriose interna ali na musculatura, né, do útero, que é a tal da adenomiose, que devido a um pólipo, eu acabei fazendo a retirada do pólipo, fiquei 1 mês sem sangrar e voltou a sangrar tudo de novo e eu fiz a retirada do útero e dos ovários. Não, pare lá. Tô louca. Fiz a retirada do útero e do colo do útero, ficou só os meus ovários, mas pela última consulta que eu tive, eles já estão inativos. Eles já estão inativos. E depois de eu ter feito tudo isso, eu comecei a ver que eu fui começando a perder peso. Eu comecei a ir perdendo peso sem fazer nada. Que eu devia voltar a andar de bicicleta, né, gente? Lembra que eu comentei com vocês? Até tenho uma, tipo aquelas bicicletas, bike indoor, ali embaixo, que tá ali me esperando pra eu ir lá, mas eu não fui ainda. Hoje eu ainda quero ver se faço. Mas eu só vim dizer pra ti que não desiste de ti, tá? Não desiste. Não desiste de você. Procure ajuda, porque a gente tem que passar por isso. E tentar passar da melhor maneira possível. De vez em quando eu vou vir aqui no canal com esses bate-papos bem assim, no carão, tá? Só com protetor solar. Esse, até por sinal, só para vocês entenderem, esse cenário aqui, ele não tem nada a ver com
com o canal aqui, Dicas e Fases da Vida, né? Esse cenário aqui é onde eu gravo os conteúdos da minha profissão. E só que eu tava fazendo, né, uma pesquisa que eu vou fazer uma história, né? Eu vou relatar uma história real do que aconteceu com uma vítima. E eu fazendo as minhas pesquisas e tal, me deu uma vontade de fazer esse vídeo. Eu disse, eu vou fazer assim, bem, sem corte, sem nada, porque em algum lugar desse mundão de Deus, tem alguém que está com vontade de me ouvir. E eu tô aqui para dizer, mulher, acorda, vai procurar ajuda, mesmo que seja terrível assim no lugar onde você mora, mas tente. Se você tem uma pessoa de confiança, que você possa conversar, colocar para fora todos os teus sentimentos, todas as tuas amarguras, converse, coloque para fora, mas não desista de você, não desiste mesmo. Tá bom? O vídeo foi esse, deu mais de 21 minutos, mas é para dizer que aqui tá tudo bem e eu também quero que você fique bem. 6 meses após a minha esterectomia, eu tô feliz, graças a Deus, sem nenhum tipo de dor. O trabalho tá tudo bem, tá tudo legal, com bastante disposição, fazendo as coisas e bola pra frente. Esse canal eu quis, sabe, colocar pra fora tudo isso. É dicas e fases da vida, dicas de coisas que eu uso, que eu acho legal e qual é a fase em que eu estou da minha vida. Nesse exato momento, eu estou numa fase boa. Tudo passa, mas a gente precisa passar por aquilo para ir para uma nova etapa. Mais uma vez, se hidrate, tome bastante água, porque é muito necessário. Tá bom? Um beijo pra você. Esse vídeo bem louco, com um carão, com esse carão aqui, mas eu vim pra dizer pra você não desistir. Tá bom? E eu tô aqui pra ler o que você precisa falar. Coloca aqui nos comentários. Qualquer coisa. Mas vamos trocar uma ideia. Vamos se ajudar. Vocês não têm noção como eu fico feliz em ler os comentários de vocês. E cada comentário que eu leio, eu tento responder ou pelo menos colocar um coraçãozinho para você saber que eu leio. Fique bem e até. Tchau, tchau.